Salve galera, sejam bem-vindos ao canal Crime Organizado News, o jornal diário do crime organizado do Brasil. Se inscreva e ativem o sininho das notificações para não perderem nosso conteúdo. Hoje vamos falar sobre irmão de Marcola e cúpula do PCC tinha um esquema para RG falso em poupa-tempo. Condenado e foragido da justiça, Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, irmão de Marco Williams Herbas Camacho, ou Marcola, líder máximo do PCC, primeiro comando da capital, deixou suas impressões digitais e conseguiu tirar uma carteira de identidade falsa em uma unidade do poupa-tempo em São José dos Campos, 97 quilômetros de São Paulo. Na época, 17 de julho de 2003, Júnior, 4 anos mais novo que Marcola, tinha 36 anos. No poupa-tempo, que presta serviço para o Instituto de Identificação ligado à Polícia Civil de São Paulo, adquiriu o documento em nome de Paulo César Albuquerque de Souza. Graças à emissão do documento falso, Júnior abriu uma conta bancária, na qual movimentou R$ 504,000 de novembro de 2002 até maio de 2006, mês que ficou marcado por ataques do PCC às forças de segurança de São Paulo e que deixou mais de 500 pessoas mortas violentamente. O irmão de Marcola não foi o único a ter sucesso nesse tipo de operação. Outros líderes do PCC, integrantes de quadrilhas responsáveis por grandes roubos a bancos, transportadores de valores e carros fortes, também conseguiram a emissão de documento falso na mesma unidade. De julho de 2003 a abril de 2010, ao menos 10 criminosos tiraram carteira de identidade falsa na mesma unidade do poupa-tempo. A Corregedoria da Polícia Civil abriu inquérito na época para apurar o possível envolvimento de policiais no episódio. O processo de falsificação de documento público contra os acusados continua em andamento. A próxima audiência judicial foi marcada para 30 de janeiro de 2020. Na prática, com os RGS falsos, os integrantes passam despercebidos quando abordados pela polícia e tentam conviver em sociedade sem antecedentes que os comprometam. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que o caso foi investigado pela Polícia Civil e que a autoridade policial adotou as medidas cabíveis junto ao IRGD para o cancelamento imediato dos documentos emitidos ilegalmente. A pasta também disse que o referido inquérito foi relatado em 2014 e arquivado pelo Judiciário no ano seguinte. 10 anos depois de RG, assassinado com 70 tiros, Cláudio Roberto Zanetti, 38, dirigia seu Audi Q3 blindado, com R$ 73.360 e roupas novas em uma mala, pelo Tatuapé, Zona Leste, quando foi atingido por cerca de 70 tiros, na cabeça, nos braços e nas pernas, no dia 23 de julho de 2018. Zanetti morreu no hospital, mas sua identidade era outra. Cláudio Roberto Ferreira, o Galo Cego, conhecido pela polícia como um dos grandes ladrões de banco do PCC. Em 16 de agosto de 2008, 10 anos antes, o Galo Cego conseguiu tirar a carteira de identidade falsa no poupa-tempo de São José dos Campos com um nome falso. Como o irmão de Marcola, suas impressões digitais foram coletadas sem nenhum questionamento. Cláudio Ferreira estava foragido da justiça, segundo o Banco Nacional de Mandados de Prisão. Em 2008, ele participou de uma perseguição policial que terminou com 3 pessoas mortas e 11 feridos. Pela ação, a justiça o condenou a 65 anos, 1 mês e 15 dias de prisão em regime fechado, em segunda instância, sob a acusação de latrocínio, roubo, lesão corporal e organização criminosa. O Galo Cego também era ligado à quadrilha que, em agosto de 2005, roubou R$ 164 milhões do Banco Central de Fortaleza. A morte ocorreu durante uma guerra interna do PCC, originada em fevereiro do mesmo ano, após os assassinatos de Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, acusados de desviar dinheiro da facção criminosa. Outro beneficiado pelo esquema criminoso foi Lucival Marques da Silva, acusado de participar de grandes roubos a transportadoras de valores. Um deles aconteceu em julho de 1997, quando a quadrilha levou R$83 milhão de uma empresa em São Paulo. O falso documento obtido por Silva foi emitido em 29 de março de 2008, em nome de Reginaldo Antônio de Souza.
Marcola e Júnior, ou Marcolinha, os irmãos Marco, 51, e Alejandro, 47, estão presos na mesma unidade prisional, em Brasília, DF, desde março deste ano. Ambos estão na Penitenciária Federal da Papuda, onde o irmão mais novo é chamado de Marcolinha. No sistema estadual paulista, Marcolinha era chamado de Júnior. Filhos de pai boliviano e mãe brasileira, os irmãos foram criados por uma tia desde 1980, quando fugiram, moraram na rua e passaram a praticar crimes. Marcola está condenado a 330 anos, 6 meses e 24 dias de prisão com praticamente todos os crimes violentos ou hediondos do Código Penal brasileiro, de acordo com sua folha de antecedentes, consultada com exclusividade pela reportagem. Júnior está condenado a 104 anos, 8 meses e 23 dias de prisão por crimes como associação para o tráfico de drogas, roubo qualificado e formação de quadrilha. Ofício expedido pelo secretário da Administração Penitenciária Paulista, o coronel Nivaldo Restivo, aponta que Júnior registra envolvimento com a facção criminosa, é irmão do Marcola e seu principal conselheiro, além de ser extremamente forte no tráfico de drogas e sócio de seu irmão nessa atividade. Preso em Fortaleza em 2016, Camacho Júnior estava ganhando espaço dentro da facção. Sua presença no Nordeste serviria para analisar a região como potencial território de exportação de drogas, sobretudo cocaína, para países dos continentes europeu e africano. De acordo com o Ministério Público, mesmo preso em local de segurança máxima, Júnior não deixou de exercer sua influência e posição de comando no seio da facção. Por isso, foi transferido para o sistema federal no início deste ano. PCC em processo de cartelização. Principal organização criminosa do Brasil, com domínio sobre a exportação de drogas para outros continentes. O PCC, primeiro comando da capital, está a um passo de se tornar uma máfia, nos moldes de grupos italianos, japoneses, mexicanos e colombianos. O que falta para o PCC chegar a esse patamar, segundo investigações do MP, Ministério Público, e da PF, Polícia Federal, é a lavagem de dinheiro não precária. O PCC ainda enterra dinheiro e mantém a contabilidade em papéis. Falta ter uma lavagem de dinheiro requintada. Mas isso não deve demorar para acontecer. A organização criminosa está em pleno processo de cartelização, diz o promotor Lincoln Ngakia, considerado como o principal investigador do país contra o crime organizado em São Paulo. Documentário Primeiro Cartel da Capital. O selo Movidoc, destinado a produções documentais do UOL, lançou a série PCC, Primeiro Cartel da Capital. Com direção de João Weiner, diretor dos documentários Junho, O Mês que Abalou o Brasil e Picho, a série de 4 episódios é o resultado de um trabalho minucioso de apuração da equipe de notícias da maior empresa brasileira de conteúdo, serviços e produtos da internet. A equipe trabalhou na investigação por 6 meses com gravações em São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Rio Branco, AC, e Nápoles, Itália. O resultado é uma grande série documental que busca entender como um grupo de 8 detentos se transformou numa facção que hoje tem mais de 33 mil membros e tenta conquistar o monopólio do tráfico de drogas no país.